Meu nome é Omar Araújo de Oliveira, sou aluno do curso de Bacharelado em Química Industrial do Instituto Federal de São Paulo, do campus Suzano. Esta apresentação é um estudo de caso sobre a queda de um viaduto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, que pode ter ocorrido por corrosão da estrutura metálica. A corrosão ela é um fenômeno eletroquímico baseado em reações de oxirredução que causa perdas significativas em estruturas metálicas. Estudos são desenvolvidos ano após ano para que técnicas e novos produtos sejam utilizados com o objetivo de aumentar a vida útil de metais e diminuir os efeitos provocados pela corrosão. Neste trabalho expõe-se um estudo de caso sobre uma possível causa de uma queda de um viaduto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, que ocorreu no ano de 2018. O processo de corrosão ele é explicado com os seus mecanismos característicos, além de formas e técnicas de proteção serem descritas como alternativas para o retardo da corrosão. Na madrugada do dia 15 de novembro de 2018, por volta das 3h30 da manhã, uma parte da estrutura de um viaduto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, cedeu, provocando acidentes com 5 carros que passavam no local no exato momento que ocorreu o problema. Nesta imagem, nós conseguimos ver como ficou a base de sustentação desta parte do viaduto depois do acidente. Nela conseguimos ver que a base do lado esquerdo permaneceu praticamente sem modificações, ao contrário do lado direito, que foi danificado. Uma das possíveis causas para esse acidente é a corrosão eletroquímica, que pode ter afetado a estrutura metálica da base do viaduto, fazendo com que as propriedades físicas e químicas do material fossem alteradas, inclusive com possível perda de massa de concreto, gerando a perda de capacidade de sustentação. O fenômeno em si ele vai ser explicado com mais detalhes nos próximos slides. O viaduto ele só foi liberado para a circulação de veículos depois de 4 meses do acidente. A interdição gerou muitos transtornos para o trânsito daquela região, já que os motoristas acabaram utilizando a pista local da Marginal, que já é bem congestionada em horário de pico, e procuraram avenidas próximas para tentar seguir caminho, mas que não tinham capacidade de suportar todo esse fluxo de veículos. O acidente também fez com que os trens da linha 9 circulassem com velocidade reduzida naquele ponto. A queda do viaduto gerou muitas críticas e questionamentos sobre as manutenções preventivas que o poder público faz das obras e edificações na cidade. Agora eu vou falar um pouco sobre como ocorre o processo de corrosão da estrutura metálica em uma armação de concreto, como é a do viaduto. A estrutura metálica ela está dentro da armação de concreto e essa região, pela reação do óxido de cálcio com a água, é bem alcalina, tendo um pH aí em torno de 12 ou 13. Fica nessa faixa de pH. Até por conta disso, o aço apresenta uma camada de passivação formada, por exemplo, pelo hidróxido de ferro, que protege o restante da estrutura do processo de corrosão. À medida que moléculas de dióxido de carbono entram pelos poros do cimento e ficam mais próximas do metal, ocorre a reação de carbonatação, que reduz o pH do meio, chegando aí a 8,5, condição importante para que o processo corrosivo se desenvolva. Os íons cloretos também têm muita importância no processo corrosivo, pois eles conseguem abrir a camada de passivação do metal em vários pontos, que funcionarão como áreas anódicas. Com áreas passivas desprotegidas, tem-se regiões com potencial negativo, que são áreas anódicas, e as regiões ainda passivas funcionarão como catodos, gerando uma pilha ativa passiva. Bom, nessa imagem aqui, a gente consegue ver um pouco como ocorre, de modo geral, o processo de corrosão.
Nessa área onde está o anodo, né, nós temos a parte do ferro metálico, né, que está desprotegido por conta que a camada de passivação ela foi aberta, né, vamos dizer assim. E aqui, como está em meio aquoso, você tem um processo ali de a semi-reação de oxidação, né, do ferro, gerando íons ferro 2+, e cargas elétricas, né? Essas cargas elétricas, elas na reação de semi-reação, na verdade de redução, elas serão consumidas pelo oxigênio, fazendo com que ele seja reduzido, né, gerando hidroxilas, e essa área catódica, né, que está presente que está presente o oxigênio, ela é bastante presente na área que ainda é passiva, né, que tem a camada de passivação. Então, com essas duas reações, né, ocorrendo, a semi-reação de oxidação e de redução, nós temos os produtos de corrosão, né, que se formam ali, né, nessa região intermediária, né, entre o anodo e o catodo, e são principalmente formados por hidróxido de ferro, né, depois o hidróxido de ferro pode formar os óxidos de ferro, né, e fica essa região que muita gente, né, a gente costuma utilizar o nome de ferrugem, né, que é aquele material meio amarronzado ou alaranjado, né, que fica na superfície do material. Então, esse aqui é um esquema, né, meio representativo aqui de como ocorre. E se várias áreas do metal forem, se várias áreas da passivação do metal forem afetadas, nós temos esse processo ocorrendo praticamente ali em todo o corpo do material, né, de acordo com as áreas de passivação forem atingidas, né? Um fenômeno que é interessante que ocorre com o concreto é que, apesar do processo de corrosão ser lento, né, devido às concentrações de cloreto, né, e reagentes de carbonatação irem aumentando aos poucos, quando os produtos de corrosão vão se formando, né, como os cloretos de ferro, o hidróxido de ferro e os óxidos de ferro, ocorre um aumento da área ocupada dentro do cimento, o que faz com que materiais se desprendam da armação, e as fendas que se formam facilitam a entrada de reagentes, né, aumentando a velocidade do processo. Existem algumas formas e técnicas de proteção contra a corrosão que poderiam ser utilizadas na estrutura do viaduto e em outras construções também, né? Uma delas é a mudança do concreto, já que aditivos à base de plásticos eles podem ser utilizados, né, no concreto para deixá-lo menos permeável, né, diminuindo a quantidade de reagentes do processo, como a água, o oxigênio e íons cloretos. A resistividade elétrica do concreto também deve ser considerada, pois concretos que possuem resistividade maior tenderão a possuir um retardo no processo de corrosão, pela dificuldade da passagem dos elétrons, que é necessária, né, para as reações de oxirredução. Né. Mais um exemplo de forma de proteção, nós temos as tintas e massas, né, que são impermeabilizantes, né, porque são alguns produtos eles podem ser aplicados sobre o concreto para aumentar a impermeabilização, né, do mesmo como alguns tipos de massa e tintas. Então elas são colocadas em cima da massa do concreto, na parte externa, né, para aumentar a impermeabilidade, né, do material e dificultar a entrada dos reagentes no concreto, para impedir com que cheguem na área
na estrutura metálica, né? Uma outra forma de proteção é a proteção catódica, né? Onde, né, nós temos metais, né, com potencial padrão de redução menor que o ferro, que eles podem ser utilizados como metais de sacrifício, né? Ou seja, eles são colocados sobre o ferro e sofrerão corrosão no seu lugar, por formarem uma região anódica. Agora eles formam uma região anódica no lugar do ferro. E assim, por conta disso, existe o processo de corrosão ocorrendo nesses metais, né? O zinco, né, e o alumínio possuem potenciais padrão menores do que o ferro. Com tudo isso exposto, né, percebemos como a corrosão é um tema muito importante que precisa sempre de atenção em várias áreas, já que estruturas comprometidas por este fenômeno eletroquímico podem ruir e gerar acidentes como desmoronamento, vazamento de produtos em tubulações, rompimento de cascos de navios, entre outros, né? Desta forma, investimentos para a manutenção dessas estruturas devem ser feitos na medida certa para que acidentes como o do viaduto da Marginal Pinheiros sejam evitados, né? Preservando a saúde e integridade das pessoas, além de gerar menos custos com manutenções corretivas. Então, espero que tenham gostado da apresentação e da explicação, né, de como ocorre o processo corrosivo. E é isso aí. Obrigado e até mais.